Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo do Vlog Med Diários e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que nós recebemos com bastante frequência de estudantes de medicina, que é como aproveitar ao máximo o internato. Então, para quem já é estudante de medicina, para quem já está inserido nessa parte, já deve saber que o internato são os 2 últimos anos da faculdade e é o momento em que a gente realmente mergulha de cabeça ali na prática médica. É a parte da faculdade em que nosso aprendizado se torna muito prático. A gente começa a ir para estágios dentro do hospital, a gente começa a cuidar de pacientes de verdade, entrar em cirurgia, fazer procedimento. Então é uma parte muito legal, muito emocionante, mas também que exige bastante do aluno e pode ser um pouco desafiador lidar com todos os requisitos aí do internato. Então, hoje nós separamos algumas dicas que a gente acredita que vai ser importante para vocês tirarem de letra essa fase. Então, a primeira dica é sobre trazer o conteúdo teórico para a sua prática médica. Esse é o grande, na verdade, desafio do internato, é você juntar tudo que você aprendeu até o quarto ano, também muitas coisas que você vai aprendendo ao longo do internato, para colocar ali em prática no seu dia a dia, em cada um dos estágios que você for passar. Então, é muito importante você tentar sempre fazer essa correlação das coisas que você aprendeu, das teorias que você estudou com a sua prática. Então, eu estou no estágio de cardiologia e eu li que a gente tem lá o tempo porta-balão de fazer o cateterismo X. Ai, nossa, não aconteceu isso nesse caso, por que não aconteceu? Ou, não, nesse caso a gente fez já uma trombólise e não a gente fez um cateterismo, por quê? Então, aí também a grande função de você ser curioso, de você conversar com os preceptores, com os professores, médicos assistentes, tentar entender por que foi tomadas aquelas condutas, ou até mesmo sugerir condutas, né? Então é muito legal você atender um paciente, fez lá uma anamnese, teve uma hipótese diagnóstica, pensou, eu acho que é uma apendicite. Vou discutir com o residente, eu vou discutir com o chefe, com essa hipótese que eu tenho. Então eu vou sugerir que faça um ultrassom, vou sugerir que faça uma tomografia. Então você vai já munido dessas bases suas para você também ser mais ativo. Então falar o que você acha, isso é muito legal. Olha, eu acho que realmente é uma apendicite, nem precisa de exame porque o exame físico foi muito típico, alvarado, sei lá, 9, você vai falando as coisas que você aprendeu, tenta colocar essa teoria na prática, isso em cada estágio, em cada paciente que você atende, é muito rico quando você faz isso, você percebe que os conhecimentos eles vão se internalizando muito mais, até assim pra gente gravar, né? Então quando a gente vê um caso de um paciente, a gente discute, viu que o diagnóstico é apendicite, você fez o exame físico, você tirou a anamnese, você viu os exames complementares depois e foi para a cirurgia, entrou em campo e viu lá a cirurgia da apendicite, você vai gravar aquilo de uma maneira muito mais intensa do que foi quando você só leu aquilo num livro antes. Então isso é muito legal. Segunda dica que a gente tem para dar é vocês se investirem em aprender algumas habilidades essenciais para a prática médica, independente da especialidade que vocês forem seguir no futuro. Tem algumas coisas que são a fundação, são a base para a gente poder exercer a medicina. São como se fossem ferramentas que a gente vai ter que utilizar no nosso dia a dia. E o internato é um momento para a gente ser exposto a isso e tentar desenvolver ao máximo essas habilidades. Então, por exemplo, comunicação, tanto com o paciente quanto seus colegas, com o familiar, tudo isso a gente aprende no internato. A gente pode até ter aula sobre isso na faculdade, mas é muito diferente da gente ser exposto daquilo na prática. Dar uma má notícia para o paciente, tirar as dúvidas dele em relação ao diagnóstico, explicar um procedimento cirúrgico, até coletar a anamnese dele e depois transformar isso em uma história para você passar para os seus colegas. Tudo isso são habilidades e que no começo é muito desafiador. É muito comum a gente, quando está no internato, se embananar todo na história que a gente está passando para o preceptor, falar de um monte de coisa nada a ver. A gente começa a filtrar quais são as informações mais essenciais, o que é importante para aquele caso. Outros exemplos, tem exames que todo mundo precisa saber pelo menos o básico. Eletrocardiograma, um raio-x de tórax, exames laboratoriais como hemograma, procedimentos, uma sutura, uma sondagem vesical. Isso, independente da especialidade que você for fazer, se você aprender isso no internato, vai te ajudar muito daqui para frente. Então, aproveitem ao máximo para adquirir essas ferramentas básicas para a prática médica. E fazendo um link com o que o Fábio falou, é muito importante você saber como aproveitar cada um dos estágios em suas particularidades.
Então a gente tem que aprender diversas habilidades, a gente tem que ter diversas experiências de procedimentos, de comunicação, enfim. E alguns estágios são mais propícios do que outros para cada uma dessas habilidades. Então você tem que aproveitar todos eles, né? Então, por exemplo, eu estou num estágio de medicina de família e comunidade que eu vou ter muita oportunidade de, por exemplo, trabalhar numa equipe multi, discutir com outros profissionais. Então, eu vou aproveitar esse estágio para ouvir, né, todas as especialidades, para tentar ver como que é esse trabalho em equipe. Aí eu estou no estágio de pronto-socorro de cirurgia, é aquele caos, mas eu preciso aprender a fazer uma sutura nesse estágio. Então, é realmente abraçar cada uma das suas oportunidades, né? São oportunidades que vai ter alguém do seu lado, te ajudando. Então, por exemplo, eu estou no estágio de cirurgia e vou aprender a fazer sutura. Esse é o meu estágio para sair daqui fazendo sutura tranquilamente, sem ninguém me auxiliar. Então, na primeira vez que você vai fazer, você pede ajuda para o residente, você vai pegando confiança, vai indo, vai pedindo para fazer as coisas. Vai chegar uma hora que o residente vai estar super tranquilo e falar, ó, é uma sutura, você vai lá fazer? Você vai falar, eu vou fazer, você vai tranquilo fazer aquilo sozinho, porque é uma habilidade, é um procedimento que você vai ter que dominar, né? Então, por exemplo, outros estágios que você vai ter de, sei lá, enfermaria de clínica, é um ótimo estágio para você treinar todo o seu raciocínio clínico, tirar uma anamnese perfeita, fazer um exame físico completo. É um estágio que a gente também pode aproveitar muito essa comunicação, relação médico-paciente. Então, assim, vá para o internato com esses olhos bem abertos para aproveitar. Todo internato, todo estágio é válido. Então, o estágio de uma semana na dermatologia acho que vai ser muito ruim. Não, gente, você vai ter que aprender o básico daquilo. Então, vou aproveitar para aprender a fazer uma descrição de um exame físico dermatológico. Então, assim, cada estágio que você tiver, enxergue como uma oportunidade de você realmente aprender algo ali específico que você vai levar. É um exercício que eu sempre costumo orientar as pessoas a fazerem, é quando você chega no final do dia, você pensar o que eu aprendi hoje e levar isso com você, né? Então, faça com que cada dia seja útil para você. Não gaste o seu tempo indo para o estágio só por ir, só para aparecer, assinar sua presença e tchau. Não, já que você está lá, aproveite ao máximo. E isso vale para cada dia e para cada estágio. Chega no final do estágio, você tem que fazer essa reflexão. O que eu aprendi nesse estágio? O que hoje eu sou melhor que antes eu não sabia? Então, acho que essa é uma dica importante para quem for passando pelos estágios. A próxima dica que a gente tem é faça mais que o mínimo necessário. Por quê? Às vezes, a gente fica muito acomodado em um estágio. Só que a gente acaba deixando de aprender o máximo que a gente poderia. Então, por exemplo, se a gente está responsável numa enfermaria por 2 pacientes, é muito fácil eu pegar lá, passar os casos, meus casos, e depois começar a viajar quando as outras pessoas passarem os dela. Tô nem aí porque o colega tá falando, tô nem aí porque aquele paciente tem, só sei dos meus 2. Só que tá, você aprendeu o que os seus 2 pacientes têm, você pode até ter aproveitado deles, só que você deixou de aprender outros 10 diagnósticos, conhecer 10 pacientes. Então, a gente acha que isso é muito valioso. Quando você não estiver passando o seu caso, escutar o que os outros têm para falar, escutar as discussões, sempre aproveitar o que está sendo discutido. Se estiver sendo feito um procedimento, mesmo que não vá ser você que vai fazer, perguntar se pode acompanhar, porque da próxima vez você pode utilizar aquela experiência a seu favor. Então, fazer mais que o mínimo é algo muito importante nesse sentido. E agora a última dica que a gente tem para vocês, ela é fundamental. Todas as dicas foram importantes, mas essa aqui é particularmente mais importante, que é vocês tentarem ao longo do internato desenvolverem cada vez mais um profissionalismo. Então vocês estão se tornando médicos, é uma profissão séria, uma profissão que você lida com vidas, que você lida com pessoas em situações delicadas, as pessoas esperam muito de você. Então, você está num momento de transição. Então, você terminou o 4º ano, que é uma parte muito mais passiva e muito mais você recebe as informações, por uma parte que você vai realmente atuar, fazer as coisas, né? Vai conversar com o paciente, vai fazer procedimentos, vai ser responsável por condutas. Então, aproveita essa transição para realmente assumir essa postura, né? Esse desenvolvimento pessoal aí do seu eu profissional. A gente sempre está melhorando. Não é no 6º ano, depois que você se forma no 6º ano, que você vai estar ali completo, formado. Vai ter residência, vai ter mais experiência, a gente sempre vai melhorar. Mas a gente tem que tentar a cada dia ser melhor nesse quesito profissional, né? Nesse quesito ser médico. Então isso envolve muitas coisas, né? Todas as dicas que a gente falou aqui, do comprometimento com o seu aprendizado, são importantes.
comprometimento com a sua postura, então como que você vai se portar no hospital, perante os pacientes, com os seus familiares, a questão de pontualidade, né? Então é muito importante a gente ter esses compromissos com plantões, a gente vai começar a dar plantões, aprender como é difícil, às vezes a divisão não é como a gente gosta, então tudo isso são aprendizados que a gente tem que ter. E essa questão do compromisso, como eu falei, é muito importante. Então assim, quanto mais você se vestir desse compromisso, achar que você faz parte do serviço e você ver que você é importante para aquilo, melhor você vai se formar, melhor vai ser o seu aprendizado e melhor você vai estar preparado para a vida. Então, por exemplo, eu estou numa enfermaria e eu sou o médico daquele paciente. O paciente, ele sabe, residente, interno, aluno, ele não sabe muito, muitas vezes ele não percebe essa diferença. Ele acha que você que está ali todo dia, conversa com ele, escuta ele, examina, é o médico dele. Então, nada mais justo do que você agir como médico dele, se preocupar. Então, isso é aquela coisa, passei visita, pedi os exames, deu meu horário, tô indo embora. Não se preocupe em ver, esperar sair um exame, comunicar ao paciente sobre o resultado, tentar explicar, tirar dúvidas para o paciente, tudo isso é muito importante, né? Então, é legal que vocês tentem a cada dia, a cada estágio, se envolver dessa maneira, assumindo essa responsabilidade de médico daquele paciente. E vocês vão ver, tem paciente que, nossa, adora, dá presente, fica muito grato, porque o aluno se envolveu. Tem um paciente que nem lembra do aluno e fica só conversando com o residente. E é muito chato quando isso acontece com você. Porque, assim, eu pelo menos tinha essa coisa de querer ser o médico do paciente, querer que ele, né, gostasse, ter aquela empatia, enfim. Então, tudo isso é treino e a gente tem que aproveitar muito, né? Porque eles estão ensinando tanta coisa pra gente, a gente também tem que, né, retribuir e aprender essa parte aí do profissional. Facilita demais quando você vira residente, né? Então, se você foi um interno que nunca ligou pra nada, pra pedir exame, pra discutir, pra comunicar, e às vezes não é nem você comunicar uma má notícia, às vezes você acompanhar, igual o Fábio falou antes, né, naquela questão de habilidades. Eu vou lá acompanhar o residente que vai dar uma má notícia para eu ver como que ele faz, assim eu vou aprender. Então tudo isso são coisas que agregam muito e a gente acha que é bem legal de vocês terem esse compromisso de aprender no internato. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessas dicas. Também foi um vídeo um pouco provocativo, assim, a gente queria trazer um pouco essa reflexão, né? Que tipo de interno você quer ser? Dá para você ser um interno de mentirinha. Você só passar pelos estágios, fazer o mínimo possível e fingir que aprendeu ali, aprendeu o mínimo e ir para frente. Mas dá para você aproveitar muito bem o internato para aprender bastante coisa, todas as bases, realmente aprender a se comunicar com o paciente, a se portar como médico. Então, fica aí essas dicas e esse estímulo à reflexão de todo mundo. Então, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários aqui, o que vocês acharam. Se tem mais alguma dica para compartilhar com todo mundo. Deixem suas sugestões de vídeos também para a gente gravar aqui para o canal. E é isso. Nos vemos na próxima.